sobre pastores e lobos. Ficou legal esse tema, né? Devo dizer a vocês que, olha, eu não tinha estudado Timóteo do jeito que eu tinha estudado até hoje. E alguns trechos entraram na minha lista de temas, trechos favoritos que eu tenho na Palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, e nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 20. Aliás, até o 21. Qual que é um pouco do contexto que a gente vem, né? Se você não assistiu todos os episódios desta série, desta temporada, você já pode ir no YouTube, porque lá estão todos eles, né? E eu sugiro que você o faça. Se você não fez, assista inclusive todos numa sequência, para você pegar o contexto todo. Foi muito, muito bom. Quando a gente fala do contexto, desta carta como um todo, e ao longo de tudo que pastor André Gava, de tudo que pastor Paulo, eu e outros também, Felipe, outros trouxeram para nós aqui, né? Primeiro, é uma carta destinada a um jovem pastor. E que era uma situação era um contexto bastante complexo. Dentro da igreja havia uns falsos pastores, ensinando coisas esquisitas ali dentro, que nós vimos muito bem ao longo desses domingos. Do lado de fora, tinha uma religião da moda, tinha algo que estava muito... Como que os jovens falam quando é muito legal hoje em dia? Da hora de velho, Marquinhos. O jovem falou outra coisa. Que estava bombando, sei lá o quê, né? Tinha uma religião, do lado de dentro, os falsos pastores, com falsas ideias. Do lado de fora, uma deusa que chamava deusa Diana, que usava tranças, e eram sacerdotisas que cuidavam do culto, com roupas bastante ousadas para a época. E isso se misturava também entre as pessoas que chegavam da igreja. Dentro da igreja também, era uma igreja multidiversa, com pessoas de diversas culturas. Haviam pessoas que conheciam mais ou menos a fé cristã, outros que não tinham a mínima ideia. Uns que chegaram na igreja com comportamentos muito esquisitos, porque nunca tinham vivido em grupos cristãos. Outros que já estavam mais acostumados a viver em grupos como esse. Sem mencionar a gestão das imaturidades individuais, as picuinhas do dia a dia. Se você lê esta carta e algumas coisas, Paulo teve que entrar em alguns assuntos pequenos, mas se aqueles assuntos não fossem devidamente endereçados, a igreja começava a ficar ainda mais confusa do que já era. O contexto não era fácil, assim como não é fácil hoje o contexto. Tem um livro que eu esqueci o nome estou lembrando agora do figura. Era Dan Patrick, alguma coisa assim. Eu sei que ele dizia o seguinte, eu não leio muito livro sobre plantação de igrejas e tudo mais, mas o único que eu li diz o seguinte: você duvida que o diabo existe? Então comece uma igreja. Começa a mexer com coisas de igreja para você ver se o diabo existe ou não. O bicho pega, todo mundo que está balançando a cabeça sabe. Henry Nouwen, que é um dos autores que eu me baseei para essa mensagem também, escreveu um livro que é maravilhoso. Se você não leu e lidera algum ministério na igreja, você tem que ler agora. Eu não sei se você vai conseguir comprar, porque o meu eu não empresto, eu não vendo, porque eu sei que você não vai devolver, porque eu não devolvo o livro dos outros, então você não vai devolver o meu. Então eu não empresto também. Eu tenho um monte de livro em casa que eu não devolvi, então você não vai devolver o meu? Gente, o perfil do líder cristão do século 21. Esse livro você tem que ter na sua biblioteca. E se você mudar de casa, mudar de cidade, mudar de vida, você tem que levar. Você tem que ter isso na sua biblioteca. Um livro fino, com princípio, eu não conseguiria escrever com tamanha objetividade. Henry Nouwen é demais. Muito bom. E algo que ele escreve aqui também a respeito de tudo isso, que os líderes cristãos estão mais sujeitos às tentações da carne do que os demais. Eles estão muito mais expostos. Você que conduz um grupo de louvor, você que é músico da equipe de louvor, você que ensina na escola, saiba que vocês estão muito mais vulneráveis aos ataques do inimigo e aos desejos do pecado e da carne do que outras pessoas. Nós estamos muito mais vulneráveis. E por isso, então, a palavra de Deus e o Senhor, através de Paulo e outros, foram tão cuidadosos, trazendo mensagens e recomendações, e, na verdade, quase mandamentos para todos nós. Qual que é a pauta de 1 Timóteo, capítulo 6, 3 a 20? Vamos lá? Vamos ler, então, a primeira pauta. A primeira pauta dessa carta fala sobre características de um falso pastor. Facilmente poderíamos dizer que podem ser características de um falso líder. E quais são essas características?
Vamos lá então. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O primeiro assunto que ele trata aqui nessa carta, e foi um assunto que nós ouvimos por diversas vezes, eu não vou me alongar muito aqui, sobre os falsos líderes. Às vezes a gente vê algumas coisas um pouco distantes de nós dessa comunidade, como aqueles que usam os meios, os canais de mídia para arrecadarem mais dinheiro. E a coisa fica muito clara que ali a intenção fica muito clara de qual é o propósito daquilo. Esse é um extremo. Mas existem algumas sutilezas que também, às vezes, em comunidades como as nossas, também aparecem. Primeiro, a característica de um falso líder, um falso pastor, um interesse doentio por controvérsia, um interesse doentio por discussões de assuntos que não nos levarão a uma amizade um com o outro, não nos levarão ao respeito, que vão causar inveja, briga e divisão. Se tem um indicador de que a liderança de uma igreja não vai bem, é quando tem atritos constantes. A palavra de Deus disse aqui, Paulo disse atritos constantes. Isso é algo que nós líderes, todos nós, quando começarmos a ver em algum grupo, dentro da igreja, atritos constantes, tem alguma coisa errada aí. Nós temos que parar e refletir se eu não estou sendo, como líder, a razão desses atritos constantes. Se eu estou mais preocupado em defender uma posição do que em cooperar para que a igreja cresça e as pessoas sejam discípulos de Jesus Cristo. Às vezes nós perdemos sim algumas discussões aqui dentro. Às vezes é hora de recuar. Como saber disso? Não tem como saber. É uma vida de oração e de conexão com o Senhor Jesus que você vai perceber. Quanta coisa não acontece nas igrejas quando os atritos começam a ficar constantes e nada é feito. Uma discussão, uma diferença de opiniões é importante. E eu quero agradecer a Deus pelo nosso presbitério. Eu nunca fui presbítero na minha vida, é a primeira vez. Eu sou o trainee de presbítero. Pela primeira vez eu estou sendo presbítero, então eu estou como um trainee ali. E eu agradeço a Deus, porque o nosso presbitério é um grupo que tem opiniões diferentes, é um grupo que discorda, é um grupo que não tem somente um tipo de visão sobre as coisas, mas nós os respeitamos e eu percebo nitidamente presbíteros que vão à frente com uma opinião, um posicionamento. Quando o grupo não é aquilo, esse presbítero, mais de um, eles recuam. E não é porque ele é mole, porque ele é fraco, mas porque são presbíteros segundo o coração de Deus. Eles sabem que a partir dali será só a opinião dele. A partir dali, ele estará defendendo um ponto de vista pessoal com outro interesse, que não o interesse de toda a igreja. E eles recuam. Esta é a postura quando a gente fala o oposto de interesse doentio por esse tipo de coisa. E alguns defendem, inclusive, posições teológicas. E se dividem, porque não concordam em alguns pontos teológicos. E é possível você caminhar junto com alguém, ainda que tenham algumas diferenças, desde que elas não sejam críticas. E é isso que às vezes acaba ficando complicado, o que é crítico e o que não é. Uma terceira característica de um falso pastor, um falso líder, é que o seu desejo de projeção pessoal está acima do amor pelas pessoas, pela igreja e, por fim, pelo próprio Cristo. Quando ele fala do interesse pelo lucro, Paulo usa muito a palavra lucro. Ele usa aqui, usa em Filipenses, usa em outros lugares. Aqui pode ter uma conotação financeira, sim. Mas nós podemos também indicar que ele pode ser um interesse pessoal. Líderes movidos unicamente pelo seu interesse pessoal. Líderes que estão só pensando em sua projeção. Estão pensando somente em que seu nome seja citado. Estão pensando somente em que suas ideias foram levadas à frente. Essa necessidade de ser relevante que Henry Nouwen toca nesse livro. Líderes que têm a necessidade de mostrar a sua relevância, os seus resultados. É assim no mundo empresarial? Você tem que ser assim no mundo empresarial? Mostrar seus resultados, mostrar sua relevância, sim ou não? Gente, no mundo empresarial é assim. Eu cresci no mercado financeiro.
É resultado, é mais, menos, está positivo, está negativo, está entregando, não está entregando, está batendo a meta, não está batendo a meta, cumpriu o orçamento ou não cumpriu o orçamento. É assim, sobreviver nesse mundo é só pela graça de Deus. Se você está nele, que o Senhor continue te dando graça e misericórdia, e há um propósito para você estar lá. Mas não é assim no corpo de Cristo. Não é desse jeito. Líderes cristãos não devem deixar com que o seu desejo de projeção pessoal domine, tenha relevância, que ele apareça muito mais do que o interesse maior de Cristo pela igreja. Negar um desejo de projeção pessoal é perigoso. Não diga, eu não tenho desejo de projeção pessoal nenhum. Eu sou puro. Eu não tenho desejo de aparecer. Imagina, eu aparecer? Tá maluco. Eu não gosto de aparecer. É perigoso isso. É muito perigoso. Reconheça e coloque diante do Senhor. Eu luto com isso. O desejo de aparecer, do meu nome ser mencionado, da alegria que tem de saber que foi Carlos Nomoto que fez não sei o quê. Eu luto com isso até hoje. Mas eu também aprendi que quando isso acontece, eu consigo parar e já consigo falar, Senhor, é pela sua graça, misericórdia e pela tua igreja, não por mim. E às vezes eu tenho que recuar. Falsos pastores e falsos líderes não aprenderam a recuar. Eles só vão em frente, eles atropelam, eles não ouvem o outro. São os donos da verdade, gostam de uma discussão e ir até o fim dela. E no final dela é inveja, briga, divisões, e é assim que terminam algumas igrejas. Isso não é incomum nós encontrarmos. Existe um estereótipo de falso pastor que a gente acha que aquele cara é muito do mal, mas existem algumas nuances de falso pastor e falsos líderes que nós também vivemos no nosso dia a dia. E são essas nuances que nós temos que estar atentos e pedir ao Senhor, nós como líderes, que estejamos sempre conectados com Ele. Segundo assunto, segunda pauta de 1 Timóteo, características de um verdadeiro pastor. E aí nós vamos no versículo 3, 6, 7, 8 e 20. Versículo 3, se alguém... versículo... Não é o 3, é o 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E no versículo 20, Timóteo, coloque aí o seu nome, Paulo Nomoto, Paulo Ximenes, Dario, guarde o que lhe foi confiado. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. As características de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder, ele ensina apenas e unicamente a doutrina de Jesus Cristo de forma humilde e acolhedora. Paulo insistiu nisso durante toda a carta de 1 Timóteo, pelas ameaças que vinham de doutrinas muito esquisitas que estavam aparecendo naquela época. Os pastores aqui abordaram muito bem esse assunto. Segunda característica, o interesse do verdadeiro pastor, do verdadeiro líder de grupo de estudo, que está no ensino e na demonstração visível de compaixão genuína e despretensiosa pelas pessoas. E o seu interesse está nos lucros da eternidade. É isso que Paulo quer dizer. Quando nós ensinamos, quando nós estamos liderando, no presbitério, nós lidamos com assuntos delicados às vezes. A equipe ministerial lida com assuntos ainda mais delicados por estarem mais próximos das pessoas. Quando estamos no meio de tudo isso, o interesse é sempre, nós estamos interessados no lucro da eternidade, que é a vida eterna, que é desfrutar da presença do Senhor para sempre. Líderes também, líderes do corpo de Cristo, cultivam um estilo de vida simples, estão satisfeitos com o que têm. Nós acabamos de ler aqui, nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Você percebe um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder pelo seu estilo de vida. O que você veste diz quem você é. O carro que você tem diz quem você é. Aonde você passa as horas, quando você não está trabalhando, mostra os seus gostos. E aqui não existe uma regra, então não pode aquilo, não pode aquilo. Não tem. Não tem como, você vai saber. Mas um estilo de vida simples é marca de um líder do corpo de Cristo. E neste ponto, eu tenho mais exemplos bons do que exemplos ruins. Eu ainda pensei, quando estava lendo, será que eu conheço alguém, algum líder, algum pastor,
que não tem assim, eu não conheço nenhum, graças ao Senhor. Até porque você acha que inconscientemente, meio que quando fui vendo isso, eu fui meio que saindo pelo lado, me afastando desse tipo de gente. Líderes cultivam um estilo de vida simples. Não significa viver de forma miserável, mas um estilo de vida simples, contentando-se com o que tem, não se deixando levar pela cobiça. E eles mantêm distância de conversas inúteis e discussões contraditórias. Gente, se tem algo que eu gostei na minha vida é de estar perto de contradição e discussão contraditória. Adorava um bom debate. Adorava entrar numa contenda, disputar significado de palavra. Né? Aquilo para mim era o máximo, era a glória. O que eu perdi de gente, de amigo, de gente boa também com isso. E o que eu perdi de oportunidade de ganhar dinheiro, tem mais essa, não é? Ainda perdi tudo isso. Né? Pelo desejo de vencer, né? Ou de conversas inúteis. Senhores, líderes, não investem tempo em conversas inúteis e nem as suas horas livres. Líderes equilibram muito bem o que fazem do seu lazer. Líderes investem o tempo livre, sim, precisa descansar, precisa brincar com seu filho, mas líderes investem seu tempo livre não como todas as demais pessoas. Investem em leitura da palavra, em bons livros, né? Em atualização de informações. Eles moderam muito o tempo que passam em outras atividades. Terceira pauta, riqueza, dinheiro e desejo de projeção social. Vamos ler o versículo 9, 10 e 17 e 19. Versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 17 e 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aparentemente, quando Paulo está falando, recomendando a Timóteo sobre a questão do amor ao dinheiro, sim, isso tem a ver com os falsos líderes, os falsos pastores, mas também poderia ter a ver, há uma possibilidade que Paulo também estava dizendo, né, há uma classe emergente comercial na cidade de Éfeso. Um dos segmentos de mercado que dava mais dinheiro era a história da deusa Diana. Vendia um monte daqueles santinhos, daquelas coisas todas que a gente vê, e aquilo gerou uma rede de comércio de pequenos comerciantes que viviam, e alguns estavam ganhando dinheiro com isso. Alguns deles podem ter começado a frequentar a igreja, encontrado, né, o caminho em Jesus Cristo, mas algumas de suas ambições ainda precisavam ser devidamente direcionadas, elas precisavam ser devidamente direcionadas para a cruz de Cristo. E por isso que é possível que Paulo esteja recomendando a Timóteo, diga aos emergentes que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desejos descontrolados e nocivos, ruína, destruição, desvio da fé e muitos sofrimentos. Eu não vou perder mais tempo, dedicar mais tempo, porque a gente sabe de tudo isso. E aos ricos. É interessante, aqui ele não fala aos ricos, diga que vendam tudo e dê aos pobres, que é uma situação. É possível que o Senhor fale para você, olha, pega todo o seu patrimônio agora e você vai fazer uma doação. Jesus já disse para vocês uma vez, não é? Uma vez nós entendemos que Cristo estava colocando para mim e para a Celise que nós deveríamos pegar todo o patrimônio que nós tínhamos líquido e dedicar para um determinado projeto. A gente ia ficar sem nada, com um salário, mas o dinheiro que a gente tinha economizado, a gente ia pôr ele todo em um determinado projeto. E assim fizemos. É possível que o Senhor peça para você fazer isso, mas existem outras situações que não. E esse é o legal da vida cristã, você entender a vontade de Deus. E o que Paulo está falando aqui aos ricos é, vocês que são ricos, coloquem sua confiança no Senhor e não deixem que seu patrimônio terrestre seja a sua segurança. Você que trabalha em grandes empresas tem um plano de previdência, outros acumularam recursos, outros compraram imóveis, né, e tem um dinheirinho guardado. Com a crise que teve no Brasil, milhares foram demitidos e saíram com o dinheiro da rescisão, está ali guardado, né, que bom. Use bem, não faça besteira com isso,
mas a sua segurança não está aí. O que Paulo diz aqui, que a sua segurança, em especial para os que são ricos, esteja somente em Cristo e que desfrute dos tesouros que você vai ter na eternidade. Riqueza é algo muito relativo, nem tudo é relativo, mas riqueza é relativo. Eu e Celise, eu lembro uma vez, nós estávamos em jantar com alguns dos meus clientes, e estava ali alguns deles, e alguns têm um patrimônio muito alto, e um deles, que tinha o patrimônio mais alto da mesa, andava com terno surrado, velho, camisa tudo carcomida aqui na gola. Né? Celise, depois terminou o jantar, falou, gente, como aquele cara se veste? Né? O cara lá sentado, patrimônio grande, olhou para uma mesa do lado e falou, está vendo aquela mesa ali, Nomoto? Falei, estou. Aquela mesa tem dinheiro, hein? E ele tinha muito. Riqueza é um conceito relativo. Portanto, não dá como você definir isso. Mas a mensagem que Paulo diz para aqueles que já têm recursos, especificamente, que desfrutam de um patrimônio relativo, dependente dele qual seja, não coloquem a sua alegria neste patrimônio. E para esses que têm essa situação, é mais difícil, porque ele pode comprar o que ele quiser, ele pode ir para onde quiser, ele pode dormir tranquilo que amanhã vai ter comida na geladeira. Como que uma pessoa como essa pode abrir mão de tudo isso e dizer, isso é bom, mas a minha confiança está somente em Cristo? Eu e Celise temos o privilégio de conhecer algumas pessoas dessas. São poucas, mas são pessoas que abençoam muito as demais. E ele diz também aos ricos, que sejam ricos em boas obras. Já disse a vocês, eu tenho uma amiga que muito bem sucedida no mundo financeiro, e ela uma vez, junto com seu marido, vieram conversar comigo, e ele disse, eu não aguento mais viver desse consumismo. Compro e nunca estou feliz. Eu tenho que parar de gastar. E o que eu disse para ela, falei assim, olha, o oposto do consumismo não é o não consumismo. O oposto do consumismo é compartilhar. Dividir o que você tem com os outros. Tanto em termos financeiros, quanto em termos de agenda. Tempo é um recurso precioso. E comecei a dizer para ela, olha, abra mais a sua agenda para falar com pessoas que talvez não consigam chegar até você. Na posição que você está, talvez tenha gente que tenha medo de falar com você. E você aprendeu muito, você pode abrir a sua agenda para ajudá-los. Você pode abrir mão de parte dos seus ganhos para destinar para algum tipo de projeto que Deus coloque no seu coração. O oposto do consumismo não é não consumir, é compartilhar. Comece a compartilhar o que você tem. E nisso, as pessoas simples dão um banho de loja na classe média. Pessoas que têm muito pouco compartilham muito mais com pessoas como nós da classe média. Muito mais. Aos pastores, presbíteros e líderes, quando a gente fala do assunto riqueza, dinheiro e desejo de projeção pessoal, talvez aqui a gente não tenha o caso desses pastores que manipulem pessoas para arrecadar dinheiro. Mas nós temos que tomar um cuidado, existe uma nuance aí. Nós, pastores, presbíteros e líderes, temos que tomar decisões tendo como parâmetro central a doutrina do Senhor Jesus e não o dinheiro. Parece simples, não? Mas não é. Imagina quando o presbitério, a diretoria da igreja, cadê o menino que é CFO? Acho que hoje ele não veio. Como é que era o nome dele mesmo, o financeiro? Era o Daniel? O André. Outro que é bom aqui de fazer conta, de cuidar de dinheiro, é o Davizão, né, Davi? Sempre com as planilhas, né? Davi, não é? Parece fácil, mas não é essa história de ter como parâmetro central a doutrina do Senhor do que o dinheiro, né? Davi estava agora, foi o Davi que negociou o preço lá do lugar lá do carnaval, né? Junto com a Malu e Davi, né? É bonito falar que o parâmetro da nossa decisão seja o Senhor Jesus e não o dinheiro. É bonito, não é? Mas é fácil. Gente, não é, Malu? Você olha assim e você fala, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro no caixa. O caixa não vai fechar. O que a gente faz? Mas temos que tomar um determinado tipo de decisões. Gente, não tem uma fórmula mágica. O princípio é oração, devoção. Pastores e líderes cristãos não tomam as decisões somente como parâmetro o dinheiro. Nós temos que ter a sensibilidade do Espírito para entender que é verdade, está apertado, mas pode surgir uma situação em que nós temos que tomar alguma decisão um pouco mais ousada para conseguirmos abençoar uma pessoa ou um grupo de pessoas. É esquisito dizer isso. Isso eu posso falar com tranquilidade. Porque controlar dinheiro é comigo mesmo. É comigo mesmo.
Em casa ultimamente tá uma sensibilidade, não posso nem falar disso. Você só fala de dinheiro, toda conversa acaba em dinheiro. Tá uma sensibilidade assim, eu não estou entendendo. Não estou falando de dinheiro. Você tá assim, não estou não. Tá assim, eu não estava, mas fica isso agora. Discussões e conversas contraditórias, não é? Pode parecer esquisito, mas nós líderes temos que tomar cuidado com isso. Não é só o dinheiro. E ao tomarmos decisões, temos muita sensibilidade. Portanto, entre falsos pastores e líderes, malas sem alça, grupos insuportáveis de WhatsApps e picuinhas sem fim, que é a realidade hoje dos líderes, né? Você pensa que a vida deles é fácil? Né? A vida deles é isso. Primeiro, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, ou mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Paulo usa esse termo mais de uma vez. Por que ele usa a palavra combata o bom combate? Porque não é fácil. O dia a dia de um ministro, o dia a dia dos presbíteros, o dia a dia dos pastores, o dia a dia de quem lidera grupo de estudo pequeno, de quem cuida do louvor. Gente, para fazer isso tudo funcionar aqui, é uma logística enorme. E tudo isso por que o combate o bom combate? Porque exige energia, exige foco, exige lutar contra a correnteza, exige que a gente implemente e faça coisas que ainda não estão sendo feitas. Quando nós começarmos a cansar, uma hora o ministério cansa. Uma hora o seu grupo de estudo, você não aguenta mais ver aquelas pessoas na tua casa. Vocês estão rindo que vocês sabem que é verdade. Vocês sabem. Né? Você não aguenta mais aquilo. A diferença é que você não é pastor, você pode falar que você não aguenta. Né? O pastor, coitado, ele nem pode falar, de tanto que cobram eles. Tem hora que você desanima, tem hora que cansa. Não cansa? Grupo de louvor, organizar isso daqui, gente, uma hora cansa. Presbitério, reunião segunda-feira à noite. E agora tem mais ainda com o processo de sucessão, a gente tem que falar mais vezes. Ainda bem que hoje tem um recurso lá de telefone, o Daniel Delab arrumou um número de telefone, não sei se é pirata, o que é que ele arrumou, que te liga ali, todo mundo fala aquele número e ninguém paga nada, eu não sei onde ele arrumou aquilo. Não quero nem saber, né? Mas assim, ele te liga lá, 8 até as 9:30 da noite, né? Falando sobre um assunto específico. Né? É isso. Combata o bom combate, porque não é fácil. Por que não é fácil? Segundo, tome posse, versículo 12, da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Tome posse da vida eterna. A palavra, o verbo tomar posse é esse que está escrito aqui, no original, e ele vem, essa palavra tomar, esse verbo tomar, é o mesmo verbo que Jesus usou quando Pedro estava andando sobre as águas e começou a afundar. E aí Jesus, o que ele fez? Tomou-o pelo braço. Tomou com força. Esse tomar posse da vida eterna, não é, pega aí a vida eterna, se não der larga, não é. Esse negócio aqui está caindo. Não é isso. Tomar posse da vida eterna significa a vida eterna não é só o futuro. A vida eterna começa já hoje, e ela já foi. Desde a obra de Cristo, nós estamos em parte da vida eterna. É um pedacinho que nós estamos vivendo. Vida eterna não é só depois que você morre. E quando Paulo está dizendo para Timóteo, tome posse da vida eterna, ele está dizendo a você, né, no meio de tudo isso que você está vivendo como pastor, na realidade da vida de um ministro de Deus, desfrute desde já do que será a vida eterna no futuro e do que ela é hoje, a graça de Jesus Cristo sobre a sua vida. Mas Paulo fala de tomar posse da vida eterna para um pastor como Timóteo, um pastor que não era qualquer um, foi discipulado pelo próprio Paulo, ele não era um menino na fé. Talvez Paulo queira nos alertar que às vezes, no meio do ministério, no meio de levar os projetos do Senhor, nós temos que lembrar aquilo que é importante. E aonde está a nossa recompensa? Por isso ele fala, tome posse, né, da vida eterna. Tome posse de toda a graça de Deus sobre a sua vida, de tudo que você já desfruta e vai desfrutar no futuro. E terceiro,
Versículo 13. Diante de Deus, que a tudo dá vida, a criação, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, a história, fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento, imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que vocês ouviram nesses domingos, que acho que foram 6 domingos, tudo que vocês ouviram aqui, guarde no seu coração. Mas guarde como algo muito valioso. Quer ver um problema que nós temos hoje? Um problema que nós temos é o excesso de conteúdo. Nós recebemos conteúdos pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo YouTube, recebemos conteúdo todo domingo aqui, você ainda vê o vídeo do YouTube do pastor e outros pregadores que tem por aí. É conteúdo de todo lado. Os educadores sabem muito bem que o processo de aprendizagem nosso hoje é um grande desafio. Quando a gente fala guarde bem essas palavras, não é ficar absorvendo conteúdo de tudo que é lado, mas do que você conseguiu pegar de relevante, guarde aquilo com muito valor dentro de você. Pegue o livro de 1 Timóteo e guarde, marque, escreva versículo, guarda na bolsa, no seu celular, mas guarde tudo isso. Não deixe com que essas palavras passem e amanhã você já caiu em outro conteúdo e já esqueceu. Eu me pergunto, uma vez já conversei com os presbíteros, culto todo domingo com pregação, culto todo domingo com conteúdo, será que isso hoje em dia está sendo realmente, está ajudando a transformar? Será que existem outros modelos que a gente pode aprender? Guardar hoje, talvez, essas palavras, esses mandamentos, tudo o que foi dito aqui em 1 Timóteo, talvez para os nossos tempos hoje, significa pegarmos um bloco que a gente teve, como 1 Timóteo, e meditar sobre ele, e deixar o Senhor falar, até que aquilo se consolide mais no seu coração. Paulo está falando, guarde essas palavras como algo precioso. Não ouça e esqueça logo lá na frente. Se tem algo quando começamos a ficar assim com o ministério e a coisa começa a não andar, por que fazemos o que fazemos? Por que os pastores são pastores? Porque para que nós, líderes, presbíteros, líder de grupo de louvor, líder de grupo pequeno, para que nós estamos trabalhando e até quando vamos trabalhar? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus se fará cumprir no seu devido tempo. Cristo voltará. E nós aguardamos ansiosamente este retorno. Esta é uma mensagem muito esquisita. Dia 23 de setembro era para acabar o mundo, né? Quem que ouviu falar isso? Que 23 de setembro ia acabar o mundo? Olha, um monte de gente, ó, né? Ia bater um meteoro, né? Um planeta, qualquer coisa que ia esbarrar, como diz os mineiros, né? Ia esbarrar aqui no planeta. Então, em outubro ainda não aconteceu. Tudo que você fala com coisas parecidas com essas são muito difíceis. A gente não consegue compreender em sua totalidade. Mas o fato de não compreendermos não é motivo para não acreditarmos. Cristo voltará e nós trabalharemos. E esse é um dos aspectos que vai nos ajudar a manter de pé o chamado que o Senhor nos deu. Segundo, está acabando a bateria desse negócio agora. A qual Deus se fará cumprir no seu devido tempo. O mundo não está rodando de forma randômica. Todos os acontecimentos do Velho Testamento culminaram aonde? Na vinda de Jesus Cristo e na sua morte e ressurreição. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento vêm vindo, as coisas foram acontecendo, Cristo veio, foi morto, crucificado e ressuscitou. O mesmo está acontecendo agora. As coisas, por piores tragédias que aconteçam, inclusive coisas boas que acontecem, não estão acontecendo de forma aleatória. O Senhor fará cumprir tudo o que Ele prometeu no seu devido tempo. A justiça vai imperar. Todos nós, tudo o que fizermos, todos nós temos a chance de sermos justificados agora, mas todos compareceremos perante o Senhor. A vinda de Cristo acontecerá. Imagina, se eles, há 2000 anos, um pouco menos que 2000 anos atrás, falavam que Cristo virá em breve, né? Que breve é esse? Não sabemos. Mas a expectativa e a certeza do retorno, sim, isso é certo. E por fim, um trecho que me tocou muito
entendendo um contexto de Paulo falando, dando recomendações a um jovem pastor, é esse. Versículo 15. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Uma das coisas que eu aprendi no Líbano foi que nos últimos 10 meses, antes de ir para lá, eu buscava respostas de Deus e não o próprio Deus. As minhas orações eram uma lista de perguntas ao Senhor. E não era uma lista de adoração ao Senhor dos exércitos. Eu chegava diante de Deus só com perguntas, o que não está errado. Se você lê os Salmos, e eu de manhã hoje li alguns Salmos na minha meditação, Davi faz um monte de perguntas, entre outros salmistas. Isso não é errado. Mas no meu caso em particular, numa das manhãs que eu tive lá no Líbano, aliás, era um final de dia, o Senhor me tocou muito forte. E eu entendi que a minha oração precisava mudar. Até porque minhas perguntas nunca vão acabar. E eu vi que eu não preciso de respostas para continuar seguindo o meu Senhor. Mas eu preciso desta adoração. E hoje minhas orações mudaram. Até em casa, né, que a gente ora, a gente estuda a Bíblia de vez em quando, uma vez por semana, antes de comer a gente ora. Meus filhos, nossa, sua oração está esquisita, oração formal. Glorioso, Deus invisível, Pai de todos. Para. Ultimamente o feedback é esse. O que aconteceu? O que aconteceu, Pai? Que essa oração ficou esquisita, ficou, né? Eu tenho orado assim. Eu tenho começado minhas orações exaltando meu Deus, adorando, dizendo que Ele é o bendito e único soberano. Vamos ler junto esse trecho em voz alta, todos nós? Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. A vida de um pastor, de um verdadeiro líder, uma verdadeira líder, é uma vida de adoração. É uma vida de adoração. Essa é a característica marcante destes homens e mulheres. E o Senhor tem me aperfeiçoado nisso. Queria terminar lendo dois trechos do livro de Henry Nouwen. Um deles diz: não é suficiente para os sacerdotes e ministros do futuro serem pessoas morais, bem treinadas, ansiosas por ajudar seus companheiros humanos e capazes de responder criativamente às questões polêmicas do seu tempo. Tudo isso é muito válido, é importante, mas não é o coração da liderança cristã. A questão central é: são os líderes do futuro verdadeiramente homens e mulheres de Deus, pessoas com desejo ardente de habitar na presença de Deus, de ouvir a voz de Deus, de olhar a beleza de Deus e de provar plenamente a bondade infinita de Deus? Os líderes cristãos não podem simplesmente ser pessoas que têm opiniões bem formadas sobre questões polêmicas do nosso tempo. A sua liderança deve ser fundamentada no relacionamento permanente e íntimo com o Verbo encarnado, Jesus. E é lá que devem encontrar a fonte para as suas palavras, conselhos e direções. Você hoje, esta mensagem é para você, que é líder do grupo de estudo. Você que coordena, é líder, os músicos, e coordena a equipe de louvor, para cada um de nós presbíteros, para cada um dos nossos 3 pastores da igreja, para você que ensina as crianças, os jovens, os adultos, ali nas salas, e outros que existem aqui. Esta palavra é para nós. É isso que fará a diferença de um líder cristão. A sua vida de intimidade, relacionamento e adoração ao Senhor.